Quanto custa para criar um SaaS de verdade? Essa é uma das perguntas que mais me fazem e eu até podia te falar um range aqui de 0 a R$ 500 ou de R$ 1.000 a 2.000, mas isso varia bastante de projeto para projeto, de necessidade para necessidade. Mas eu queria te mostrar aqui um conjunto de ferramentas e de tecnologias que eu usei para criar um produto 100% gratuito. E essas mesmas ferramentas e tecnologias, o mesmo conjunto que vários outros criadores e empreendedores estão usando para criar seus produtos. Então, vamos vir aqui na prática para a gente entender quais são essas tecnologias. Mas antes de eu já entrar nessa parte mais técnica sobre quais as tecnologias e precificação, eu queria te dar contexto de qual foi a aplicação que eu criei de forma gratuita, tá? Então, a aplicação se chama Capsule. Você consegue acessar ela por capsule.app. Essa é uma aplicação que você pode enviar mensagem para você mesmo do futuro ou para outra pessoa. Então, quando você entra aqui, você consegue criar até 3 mensagens gratuitas, que é chamado de cápsula. Então, você consegue criar 3 cápsulas gratuitas. Então, como que funciona, né? Você vai clicar aqui para criar a cápsula. E aí, se você não tiver logado, vai aparecer uma opção para você fazer login. E você vai colocar seu e-mail. Em seguida, você recebe um e-mail com um link mágico que você só tem que clicar, depois você vai cair na aplicação e em seguida você vai ter a opção para criar cápsulas. E já aproveitando para te fazer esse convite, entre aqui no capsule.app, esse foi o SaaS que eu desenvolvi. Se você quiser testar, ver como que ele funciona, entre aqui, é um projeto bem legal que eu me orgulho bastante de ter feito, então fica o convite. Mas só para finalizar essa parte do contexto, né? Então, aqui já dá para ver que a gente está usando várias coisas, como autenticação para a gente poder fazer o login e criar conta. A gente tem serviço de e-mail para fazer o disparo de e-mail. Tem também banco de dados, né? Porque pensa que quando você criar uma cápsula com uma mensagem, vai precisar salvar isso em um lugar. Tem também a parte de storage, que é para a gente salvar arquivo. Então, pensa que você quer criar uma cápsula com imagem ou com algum vídeo. Então, vai ser necessário salvar isso em um storage. Então, a gente também está usando isso. E a gente precisa hospedar isso em algum lugar, né? Tem vários serviços de hospedagem, mas a gente precisou escolher um aqui que eu já vou falar qual é. Mas, enfim, tem vários serviços e produtos que a gente precisou usar aqui. Então, agora que deu para entender, vamos passar essas ferramentas e tecnologias um por um. O lugar que eu escolho para hospedar os meus projetos é a Vercel, e eu escolho esse lugar porque hoje eu acredito que seja o melhor lugar e o lugar mais fácil de a gente colocar um projeto. Então, passando aqui no plano gratuito, né, que se chama Hobby, a gente consegue ver que tem várias coisas para a gente fazer. Então, ele consegue importar o seu repositório e fazer o deploy muito rápido, e isso é real, tá? Para fazer o deploy do projeto, né, a gente tem um repositório no GitHub e a gente consegue associar esse projeto do GitHub com o projeto da Vercel. Então, sempre que você fizer alguma mudança, ele já consegue ler e fazer esse deploy automático, e realmente é em segundos, tá? Costuma levar uns 20 segundos. Para um projeto grande leva, sei lá, 5 minutos. É extremamente rápido. Então ele faz toda essa parte de CI/CD automático. Tem uma parte que é sobre segurança também. Isso daqui é uma das coisas mais legais também, que é o CDN, né? Para quem não conhece, o CDN é basicamente uma forma de a gente deixar a nossa aplicação mais rápida. Pensa assim, você quer criar a sua aplicação e você quer hospedar ela e quer colocar ela em um servidor, certo? Pensa que o seu servidor está lá nos Estados Unidos. Ou seja, você que está no Brasil e tem que acessar um servidor lá nos Estados Unidos, essa conexão acaba ficando muito lenta e demorada, porque você tem que acessar uma coisa que está muito longe. Então, o CDN é uma forma de a gente fazer várias cópias do seu projeto, né? Várias cópias com cache em vários lugares do mundo. Então, o seu projeto está nos Estados Unidos, mas tem uma cópia dele aqui no Brasil, em São Paulo, tem outra cópia no Ceará, outra cópia no Rio de Janeiro. Enfim, então a gente consegue ter várias cópias do mesmo projeto com vários processamentos já cacheados. E a gente costuma ter que fazer isso em um lugar separado. E a própria Vercel, além de fazer a parte de infra, ela também tem esse CDN junto. Então já adianta demais, você não tem que fazer absolutamente nada. E quando você coloca seu projeto aqui, isso tudo já vem pronto. Então salva muito, muito tempo. Tem essa parte também, né, de ataque DDoS, ele faz toda a mitigação de problema. Tem uma parte de tráfego e insight de performance. Então, exemplo, você colocou seu projeto no ar
e você quer ver o quanto de pessoas que acessam, qual horário que elas acessam, de qual lugar. É tipo um Google Analytics, mas também já tem essa solução aqui dentro da versão. E eu confesso que eu gosto bastante de usar isso, tá? Infelizmente só dá para usar isso para um projeto, então se você tiver mais de um projeto, né, você só vai conseguir usar em um. Mas mesmo assim vale muito a pena usar. Se você só tiver um projeto, pode ter certeza que isso vai te ajudar bastante. Outra coisa que tem aqui que ajuda bastante também é o certificado HTTPS, né? Então, quando a gente acessa uma aplicação, para que ela seja segura e tenha criptografia, a gente precisa ter o HTTPS no projeto. Todos os projetos da Vercel, ainda que você tenha mais de um projeto, você consegue usar esse certificado HTTPS, então isso já ajuda bastante. Tem criptografia SSL, tem load balance para fazer tráfego, tá? Não vou entrar tanto nesse detalhe técnico. Em geral, na versão gratuita da Vercel, você consegue fazer muita, muita, muita coisa. E se você, por um acaso, estourar esse limite, você vai ter que pagar $20 por mês. Então, vamos fazer aqui a conversão para ver quanto que isso ficaria, né? Ficaria R$ 102 por mês. Todos os valores que eu for pegando aqui da versão paga, né, da próxima versão paga, eu vou deixar anotado aqui para a gente fazer a conta de quanto que isso ficaria no final. Eu vou fazer o cálculo fazendo a conversão de dólar para real, tá? A gente não vai fazer. Hoje a cotação tá em R$ 5,13, então eu vou usar esse valor de hoje como base. Mas pegando aqui no histórico, né, a gente sabe que o dólar chega aí a R$ 6. Mas vamos seguir com 5,13 aqui, que é o valor de hoje. A próxima ferramenta que eu queria mostrar se chama Supabase. O Supabase é um back-end as a service. O back-end as a service é basicamente um serviço que a gente consegue ter várias coisas prontas só para a gente usar. Então, exemplo, né? A gente precisa fazer a autenticação no projeto. Ele já tem toda essa parte, essa lógica abstraída aqui em autenticação. A gente precisa subir arquivo estático. Então, exemplo, né? Aqui na nossa aplicação, a gente vai fazer upload de arquivo de imagem, arquivo de texto, vídeo. Isso tudo a gente vai colocar aqui dentro desse serviço de storage. Que mais? Tem banco de dados. Então, uma das coisas que eu mais gosto de usar nesse serviço é o banco de dados, porque o banco de dados é um banco de dados relacional. Então, a gente consegue usar o Postgres aqui, que é muito, muito, muito bom quando você tem uma aplicação que realmente precisa que seja SQL. Eu gosto bastante de usar essa opção aqui. De novo, o plano gratuito do Supabase também é muito generoso. Você consegue ter 50 mil usuários ativos, é muita coisa. Você consegue usar 500 MB de espaço, né, para banco de dados. Isso é bastante, considerando que você vai salvar texto no banco de dados. 500 megas de texto é muita coisa. Então, pode não parecer, tá? Mas é realmente bastante coisa. Então, para você usar isso daqui vai demorar um tempo. O que mais que tem? A parte de storage, né, para você subir arquivo estático é um pouco baixa assim, tem só 1 GB, mas tem várias estratégias que existem para você não ocupar 1 GB fácil. Então, exemplo, sempre que alguém for fazer upload de arquivo na sua aplicação, uma das técnicas que você pode usar é minificar esse arquivo, né? Então, a imagem, se a pessoa subir uma imagem que tem 10 megas, você precisa minificar essa imagem, porque senão, se você permitir que a pessoa mande um arquivo de 10 megas, pode ter certeza que seu storage vai lotar muito rápido. Então você tem que fazer essa minificação. Isso não é ruim. Vários lugares fazem isso, né? Pode perceber que quando você vai postar uma foto no Instagram ou no Facebook, enfim, onde quer que você poste a imagem, quando você vê a imagem no lugar, né, no Instagram, por exemplo, você vai ver que essa imagem não vai ter a mesma qualidade que tem no seu computador, justamente porque teve esse processo de minificação que é 100% normal, tá? O plano gratuito é um plano que você consegue ir longe, e se você tiver que pagar, é porque você já tá ganhando dinheiro. Eu espero que você já esteja ganhando dinheiro para ter que pagar. Senão, eu acredito que você vai estar fazendo alguma coisa errada, ou de precificação, ou alguma coisa nesse sentido de permitir que as pessoas mandem imagem muito pesada, tá? Então, o plano pago do Supabase é $25. Vamos fazer a conversão aqui. Fica R$ 128. Vou deixar anotado aqui na outra tela. E aí, no plano pago, a gente consegue ter várias coisas que são bem maiores, né? Exemplo, tem 100 gigas de arquivo, tem 8 gigas de espaço no disco, você pode ter 100 mil usuários. Enfim, você consegue ter bastante acesso. Esse daqui já fica bem mais caro por mês. A gente não vai entrar nesse exemplo aqui, porque isso daqui é quando você tiver um time, e aí cai no mesmo problema, né?
Se você tiver que ter um time é porque você tá ganhando muito dinheiro e aí você vai pagar isso daqui sorrindo, mesmo que seja caro. Também existe outra alternativa, se você não quiser usar o Supabase, que é o Firebase. É uma das ferramentas que eu mais gosto de usar. Tem vários vídeos aqui no canal já sobre essa ferramenta. E eu sou muito suspeito para falar porque eu tenho muito carinho por usar isso aqui. Antes de existir o Supabase, eu só usava o Firebase e eu ainda uso em vários casos. É bem parecido a solução, né? A gente tem como hospedar a aplicação, a gente tem autenticação, tem storage, enfim, a gente tem exatamente as mesmas soluções que a gente tem no Supabase, mas é um pouco diferente a forma de fazer as coisas, mas os dois resolvem o mesmo problema. A diferença é que aqui no Firebase a gente tem o Firebase Studio, que é uma IA do próprio Firebase, que é muito boa. Já no Supabase, eu acredito que eles estão lançando isso, mas não sei se ainda está tão maduro. Mas de back-end as a service, a gente tem essas duas opções, né? Que é o Supabase e o Firebase. Vindo para a parte de enviar e-mail, né? A nossa aplicação precisa enviar e-mail tanto na autenticação para mandar o link do e-mail, quanto para avisar que a mensagem da pessoa chegou. A gente consegue fazer o envio de 3.000 e-mails por mês. E assim, pra mim, fazer 3.000 envio de e-mail é absurdo. É absurdo. É tipo assim, é o meu sonho ter que fazer 3.000 disparos de e-mail, tá? Eu pagaria pra fazer isso daqui, se fosse pra enviar, sei lá, 100 e-mails no mês, 500, até 1.000, vai. 1.000 e-mails no mês já seria muito. Mas esse plano aqui é muito, muito, muito bom. E também é de graça, né? A gente consegue ver aqui o que a gente consegue fazer, que é enviar e receber e-mail. Ticket de suporte tem retenção de dados de um dia, isso é pouco, mas mesmo assim a gente não vai precisar disso. A gente consegue fazer a customização de até um domínio. Então, exemplo, você quer que seu e-mail chegue como. Eu vou usar o meu exemplo aqui, né? Contato@capsule.app. A gente simplesmente consegue entrar aqui e fazer essa configuração para ter o domínio customizado. Então, a gente consegue fazer o envio de e-mail e ter isso customizado por um preço muito bom. Tá aqui com R$ 0, né, no plano gratuito, mas eu também vou colocar quanto que fica com o plano pago pra gente ter o valor disso no final. Eu não lembro se eu falei o nome, mas o nome desse serviço se chama Resend, ou Resend, que é basicamente um serviço de envio de e-mail e ele é feito de desenvolvedores para outros desenvolvedores. Então a grande vantagem de usar ele é que a documentação é muito fácil de usar. Tem muita, muita, muita gente usando, então a gente consegue ver aqui, né, várias empresas como referência, inclusive o Supabase é uma dessas empresas, tem o Replit também. Enfim, a gente até consegue ver aqui um exemplo, né? Tipo, só com isso aqui de código a gente já consegue fazer um envio de e-mail. E isso é muito simples, né? Quem já teve que fazer isso sabe o quanto que é complexo ter que fazer disparo de e-mail. Então, essa ferramenta aqui é uma das melhores para fazer disparo de e-mail. O próximo produto que eu tenho para mostrar aqui é o produto de gateway que a gente vai usar. Então, existem duas opções que eu queria mostrar para vocês. A primeira é o Stripe, que para mim hoje é a melhor opção para fazer pagamento online. A gente consegue basicamente fazer todo o desenvolvimento local na nossa máquina e simular esses pagamentos em ambiente de desenvolvimento. Então, a maior vantagem de usar isso aqui é a experiência de desenvolvimento. É muito fácil testar. Então, exemplo, você quer criar um SaaS que faça cobrança recorrente, ou você quer criar um produto que faça cobrança uma vez por ano, uma vez a cada 15 dias. Para mim é o melhor serviço, tá? A taxa dele não é a mais barata do mercado, é 4% de taxa, mais 39 centavos por transação. É mais barato do que uma Hotmart, mas é mais caro do que a outra ferramenta que eu vou mostrar para vocês, que é o Abacate Pay. O Abacate Pay é uma das ferramentas que eu mais acredito hoje e é uma das que eu mais estou de olho para usar. Eu já usei essa ferramenta outra vez, mas a experiência de desenvolvimento não é tão boa quanto a experiência do Stripe, então esse eu acredito que seja o único motivo por qual eu não tenho usado ainda. Eu usei quando estava bem no começo, talvez agora já esteja um pouco mais maduro para usar, mas eu acho que um dos maiores diferenciais do Abacate Pay são dois. O primeiro é o preço, né? A gente paga 80 centavos por transação, independente do valor. Então, se você fizer uma transação de R$ 1 ou de 1 milhão, você só tem que pagar 80 centavos.
E isso é absurdamente barato, né? Então, pegando aqui, tem até uma calculadora deles, né? Então, se você fizer uma transação de R$ 120 na Abacate Pay, você vai receber R$ 119,20. Se você usar alguma dessas outras aqui que eles usam como referência, você vai receber R$ 115,20. Até pode parecer pouco, mas pensa um volume alto de transação, o quanto que você consegue ganhar a mais só de usar essa ferramenta, né? Você consegue usar bastante. Essa é uma ferramenta brasileira que está crescendo demais. Então, aconselho ficar de olho e aconselho até a investir um tempo lendo a documentação, entendendo como que funciona isso aqui, porque vale muito a pena pagar muito mais barato para ter essa ferramenta no seu SaaS. Indo para a próxima ferramenta, eu queria falar sobre o Next. O Next e a Vercel, eu acho que é o melhor conjunto que tem, porque para quem não sabe, o Next.js, que é um framework front-end, é mantido pela Vercel. Então, quando a gente cria o projeto usando o Next.js e hospeda na Vercel, é basicamente um ambiente nativo. Então, exemplo, se a gente usar outro lugar para hospedar, como AWS, Azure ou sei lá, outro serviço, pode ser que na próxima atualização do Next a gente não consiga atualizar, porque esses outros lugares precisam se atualizar, né? A Vercel é basicamente assim que a Vercel ganha dinheiro. Eles têm essa versão gratuita aqui para a gente hospedar o projeto, e qualquer atualização do Next a gente simplesmente não tem que fazer nada. A gente pode só atualizar a nossa aplicação. E isso é uma vantagem muito grande quando a gente usa esses dois frameworks, tá? Mas além disso, o Next é bom porque a gente consegue fazer tanto o front quanto o back-end. Então, toda a parte visual fica ali no front e toda a parte de lógica, autenticação, chamada para banco de dados, a gente consegue fazer usando o Server Actions ou fazendo via API Route também. Então, o Next.js é o framework que eu escolho para literalmente 100% dos meus projetos, porque eu consigo trabalhar como full stack com um único framework. Então, para mim tem muita vantagem. E por último, né, a gente vai precisar comprar um domínio. Então, exemplo, aqui eu comprei o capsule.app. Eu comprei ele na GoDaddy, então o preço que você vai pagar aqui é mais ou menos uns 50, R$ 60. Isso se você quiser comprar domínio, né? Quando você hospeda seu projeto aqui na Vercel, existe a opção de você ter um domínio que não fica um domínio que você quer. Então, exemplo, se eu quisesse usar o Capsule, eu teria que ter um capsule.vercel.app. Teria esse Vercel aqui no meio, sabe? Então, não é a melhor alternativa, tá? Mas se você quiser ter 100% gratuito, você consegue. Mas de qualquer forma, eu vou pegar quanto que é o preço de ter um projeto.com aqui. Vamos ver se tem o Capsule aqui. Não tem o ponto .com, tá R$ 800, porque tem que pagar uma taxa de corretagem para eles irem atrás do dono disso e fazer toda a negociação. Para mim não vale a pena. Se eu tivesse que fazer a hospedagem em um serviço, seria o .com.br, que custa R$ 65. Então vamos colocar aqui também na nossa conta. E importante dizer que esses R$ 65 é por ano, não é por mês. Então você tem que fazer o pagamento disso uma vez por ano. Também pus aqui na conta pra gente ver quanto que ficaria no total. Então, beleza, agora a gente já passou por todas as ferramentas e serviços que a gente precisa, né? Mas também é importante dizer outras coisas que tem que entrar na conta, como fazer tráfego pago, fazer marketing, toda a parte de manutenção também. Então, agora a gente já conseguiu passar por todas as ferramentas e produtos e serviços que a gente precisa ter para ter a nossa aplicação funcionando. A próxima coisa que é importante a gente entender são outras coisas além da tecnologia que a gente tem que fazer para o nosso software chegar nas pessoas, né? Para que as pessoas consigam ser expostas a esse produto. Mas antes de ir para essa próxima parte, eu queria me apresentar. Eu sou o Clécio de Almeida, eu sou engenheiro de software há mais de 8 anos. Eu tenho bastante experiência em criar produto, eu já trabalhei em várias startups como Loft, Scali, são empresas bem legais. A ideia desse canal é trazer justamente essa experiência de criar produto, testar, validar, fazer as coisas rápidas e pôr produtos no ar. Então, o meu foco é basicamente atingir pessoas que são empreendedores que querem criar produtos com tecnologia e programadores que também querem criar seus produtos com tecnologia. Então, a ideia do canal é trazer muito mais esses conteúdos que falam sobre
tecnologia, só que muito mais focado para essa parte de criar produto e fazer validação de produto. Então, se você quiser me acompanhar, me segue aqui, curte esse vídeo para apoiar e dizer que você está gostando desse conteúdo. E é isso, bora pro próximo conteúdo. Então, as próximas coisas que a gente precisa pensar é como que a gente vai fazer para alcançar essas pessoas, né? Um dos serviços que a gente consegue usar para fazer isso, né, é o Google Ads ou o Instagram Ads também, para a gente conseguir criar essas campanhas, fazer os anúncios chegarem. E se você for fazer isso, eu recomendo que você não impulsione, principalmente se você estiver no iPhone, porque quando você está no iPhone, se eu não me engano, são 20% do que você investe que vai direto para Apple, só porque você impulsionou do iPhone. Então, se você precisar fazer isso, entra nessa URL que se chama business.facebook.com. É uma forma como os gestores de tráfego fazem para criar seus anúncios e suas campanhas. Eu não vou entrar em tanto detalhe, mas eu só queria levantar que você precisa fazer tráfego pago, né? Não que você precisa, mas isso vai ajudar muito para que você alcance as pessoas certas com o direcionamento detalhado. Então, exemplo, quero alcançar pessoas que sei lá, que falam de carro, ou que falam, que gostam de Fórmula 1, que gostam que tem um interesse X. Eu acho que é a forma mais rápida. Você também pode criar conteúdo orgânico para fazer isso. Mas agora vamos para o que mais interessa no vídeo, que é entender quanto que realmente custa para ter um SaaS ou para ter uma aplicação no ar. Então, eu vou pegar 3 cenários aqui para a gente poder fazer essa conta. O primeiro cenário é com tudo gratuito. E com tudo gratuito vai ficar R$ 0, porque a gente vai usar todos os serviços e produtos aqui na versão gratuita, né, na versão free. Então a gente passou por todas elas aqui e viu que é bem generoso todos os limites aqui de banco de dados, de storage, enfim. Então, para a questão dos produtos é 100% gratuito. Agora, se você quiser pagar pelo domínio, você vai ter que pagar R$ 65 por ano. Então, vamos até dividir quanto que fica isso daqui por mês, né? Por mês você vai pagar R$ 5,41 se você usar tudo no gratuito. É uma opção muito boa, tá? Eu escolhi essa opção, então, para ter esse produto aqui, ele não fica R$ 0, ele fica 65 por ano ou R$ 5,41 por mês. É muito barato, eu gosto de seguir essa alternativa aqui. Agora, vamos supor que você fez seu produto no cenário gratuito ou no cenário só com domínio e você está pagando tudo. Você tem que pagar a versão paga de tudo, da Vercel, do Supabase e, enfim, você tem que pagar a versão paga de tudo. Nesse caso, né, vamos fazer a soma aqui disso. A gente vai ter que pagar 102,62 da Vercel. Vamos ter que pagar 128,28 do Supabase. Vamos ter que pagar 102,62 para enviar e-mail. Isso se você quiser enviar e-mail. Então a conta fica basicamente R$ 333,52 por mês. Claro que existe uma variação do dólar para isso, é importante lembrar, mas mesmo assim você vai ter que pagar mais ou menos de 350 a R$ 450 por mês. É um valor extremamente barato para ter uma aplicação no ar. Essas empresas grandes, como, sei lá, iFood, Uber, Airbnb, eles têm que pagar muito, muito, muito dinheiro para ter uma aplicação no ar, porque eles têm uma infraestrutura e uma equipe gigantesca para manter tudo funcionando. E como eles têm muito acesso, né? Imagina uma pessoa que manda várias fotos e vários vídeos de um lugar no Airbnb. Deve ser um espaço gigantesco. Então, ficaria muito mais caro nesse caso. No caso de uma aplicação que está começando, é muito barato. A gente tem que pagar R$ 332,52. Claro que eu tô levando em conta que você mesmo vai desenvolver isso, tá? Supondo que você não tem que pagar um programador e você mesmo vai fazer tudo, você consegue fazer isso tudo funcionar por esse valor. Claro que se você tiver que pagar alguém para desenvolver, o preço fica bem mais caro, porque pensa que todas essas tecnologias você tem que ter alguém que saiba tomar a decisão de escalabilidade, né? Então, exemplo, se a gente escalar aqui, o máximo que vai ficar é esse valor aqui, de 599. Claro que pensando em dinheiro é um valor alto, né? Vai dar 3 mil. Mas pensa que se você
tiver pagando 3 mil, é porque seu produto deu muito certo. E aí você pode pensar de levar isso para outro lugar, como a AWS, né? Você consegue ter um preço mais barato lá, porque o custo que a gente paga aqui dos 3 mil é pela comodidade de ter tudo no mesmo lugar, tudo de um jeito fácil. Então, é basicamente por isso que tem esse valor. Mas essa foi a ideia do vídeo, foi a gente entender quanto que realmente custa para fazer um produto, para deixar um produto no ar. Me fala aqui se tem algum desses produtos que eu citei que você já usa, se você prefere usar alguma outra alternativa. Se tiver, coloca aqui nos comentários para eu conhecer também. Se você tiver alguma ideia de vídeo ou alguma ideia do que você queira entender sobre o produto, sobre validar a ideia, sobre criar a SaaS e criar a aplicação, coloca aqui no comentário, deixa um like para eu saber se você gostou desse vídeo. E é isso, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!